10, vamos ler algum versículo aqui, depois nós vamos para Apocalipse. Daniel 10, eu vou ler os 5, 6, 8 e 9. Daniel 10, 5 diz assim: olhei para cima e vi um homem, vestido com uma roupa de linho, usando um cinto de ouro puro. A pele desse homem brilhava. Do seu rosto saía uma luz parecida com a dos relâmpagos, e os seus olhos eram chamas de fogo. Os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam. E quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. Assim fiquei sozinho quando vi aquela pessoa tão impressionante. Perdi completamente as forças, fiquei muito pálido, pronto a desmaiar de tanto medo. Quando ele falou comigo, caí com o som da sua voz, prostrado no chão, e perdi os sentidos. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Apocalipse 1, vamos ler do 12 ao 18. Apocalipse 1, 12. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 castiçais de ouro. E entre os castiçais achava-se alguém semelhante a um filho de homem, vestido de um manto comprido que chegava a seus pés e uma faixa de ouro ao redor do peito. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos eram labaredas de fogo. Os pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz ressoava como o som de muitas águas. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o rosto dele brilhava com a força do sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos pés dele como morto. Porém ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Olha que interessante. Daniel, centenas de anos antes de Jesus nascer, antes dele ser glorificado, antes dele ser assunto ao céu, estar com o Pai, ou seja, centenas de anos antes de João ter essa visão, aproximadamente uns 700 anos antes dele ter essa visão, Daniel teve a visão de Jesus Cristo. E existe uma semelhança muito grande nas duas visões, né? Fala, os dois estavam vestidos com uma roupa de linho branco, estavam com um cinturão, um cinto de ouro, né? Cabelos brancos, braços e pés como bronze, a voz como de muitas águas, de uma grande multidão. Ou seja, Jesus não muda. Quando ele se revela para Daniel, ele se revela de uma forma. Quando ele se revela para João, ele se revela da mesma forma. Alguns detalhes mudam nessa forma de revelação. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha se encarnado. Jesus estava escondido no seio do Pai. E ele não se revela com o nome de Jesus para Daniel. Ele não chega para o profeta Daniel e fala assim: eu sou Jesus. Não. Ele se revela, e Daniel, quando olha para ele, vê que ele tem a aparência de um filho de um homem, ou seja, tem a aparência de um ser humano. Mas já para João não, ali ele já se revela como Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo.
E tem alguns detalhes técnicos aqui que a gente precisa compreender um pouquinho melhor para não passar despercebido. Quando Jesus se revela para Daniel, nos primeiros textos que nós lemos, existe um detalhe aí. Quando um guerreiro, né, vai para a batalha, ele pega as suas armas. Nessa época era lança, espada, escudo, arco, flecha, e ele pendurava a sua espada. Na cintura a espada ficava sobre a coxa, sobre a perna. Porém, quando Jesus se apresenta para João, existia uma batalha, né? Aquilo que a gente pode falar, batalha entre o bem e o mal, batalha que já está ganha desde o início pelo bem. Jesus, ele não podia se apresentar como Jesus para Daniel. Ele aparecia como um ser celestial, diferente dos outros, dos demais. E quando ele se aproximava de alguém no Antigo Testamento, a glória dele era tão forte que essa pessoa não conseguia ficar em pé, por causa da presença, da glória dele. Então esse é um sinal de que era uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E ali, Jesus, ele estava com aquelas vestes, com aquela roupa, glorificado, porém ele sempre carregou uma espada. Só que naquela época ele não usava a espada. A espada estava na sua cintura, estava sobre a sua perna. E o Salmo 45, versículo 3, ele nos mostra isso. Ele fala assim, ó: coloca a sua espada à cintura. Coloquei a espada na cintura, ela vinha até a perna, tá? Até as coxas. Grande guerreiro, cobre-se de glória e de majestade. Salmo 45, 3. Por quê? Porque ali ainda não era o momento da batalha. Quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, aí começa a guerra. Até ele ressuscitar, aquilo que João fala em Apocalipse 1, alguns versículos antes, que ele fala que ele teve essa visão no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Domingo, que foi o dia que ele ressuscitou. É por isso que teoricamente a humanidade não trabalha no domingo, porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou. Esse é o dia mais importante. Os judeus vivem com o sábado, que é o dia que ele morreu. Nós vivemos com o domingo, que é o dia que ele ressuscitou. O judeu não reconhece Jesus, está morto. Nós reconhecemos Jesus, ele está vivo e ele ressuscitou no domingo. É como se ele tivesse nascido no domingo, primeiro dia da semana. E entre esse espaço da sexta-feira que ele foi crucificado até o domingo, Jesus travou uma batalha, pisou na cabeça da serpente, tomou as chaves do Hades, que é o inferno, o lugar de tormento, tomou as chaves do diabo, que a Bíblia fala que Jesus entrou lá e pregou os espíritos em prisão. Mas como que, Jesus fala assim: as portas do inferno não triunfarão sobre a igreja. Se é porta, tem chave. Como que Jesus ia entrar no inferno para pregar? Ele precisava da chave. E como que ele vai tomar a chave? Ele tem que tomar a chave da mão do carcereiro. Mas para tomar a chave da mão do carcereiro, ele tem que matar ele, tem que pisar na cabeça. Então Jesus foi lá, tomou as chaves do diabo, do Hades, entrou lá. E esse texto, no último versículo, fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno, que antes pertenciam ao diabo. Ele foi e tomou, foi uma guerra. Mas quando o guerreiro, ele se prepara para a guerra, ele veste a armadura, fica com a espada, com o escudo e tal. Quando ele vai para a guerra, não, ele empunha a espada, ele usa, ela não fica na cintura. Então esse Salmo 45,3 ele mostra, Jesus ele estava ali pronto, mas ainda não era o momento da guerra. Quando a gente vai lá para Efésios, na armadura de Deus, ele fala assim: vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a espada, também não é para pôr na cintura, nem embaixo do braço, é para estar na boca. É por isso que quando João tem essa visão, ele fala assim, ele segurava na mão direita, não a espada,
segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Salmo 45:3, ainda ele não é conhecido, ele está escondido no seio do Pai, ainda não é o momento da batalha, espada na cintura. Quando vai para a guerra, a espada não está na mão, está na boca. E é por isso que muitas vezes a gente perde batalha nas nossas vidas, porque a espada fica na cintura, a espada não vem para a boca. A espada tem que estar na boca e ela tem que ser afiada. E olha que interessante, Hebreus 4:12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada de 2 lados, que penetra fundo ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Opa, olha que interessante, hein? A espada não é para ficar na cintura, a espada é para ser usada e é para estar na boca. Aí tem muitas pessoas que você vai falar com ela, e às vezes você fala alguma coisa que ela não gosta, ela fica dodói. Às vezes você mostra um erro, fala alguma coisa, ela fica meio assim, não fala mais com você. Por quê? Porque você falou algo. E o que sai da nossa boca é a espada. E a espada, ela tem propósito, ela tem objetivo, ó. Ela vem para fazer separação entre alma e espírito. O que é alma? A alma são emoções. O espírito não é emoção. Espírito é algo assim: eu creio, pronto, e acabou. Por isso que em Hebreus 11 fala que pela palavra de Deus Ele criou todas as coisas, e nós cremos nisso. Pela fé entendemos que tudo foi criado pela palavra de Deus. Pronto, acabou. Isso é fé. Fé está no ambiente do espírito. A alma não, está no ambiente do emocional, da razão. Eu tenho que ser convencido, eu tenho que ter o entendimento, tem que ter fundamento, tem que ter base, tem que ter conhecimento, tem que ter ciência. O espírito não, eu creio. E o sobrenatural vai. A espada, a palavra de Deus, que tem que estar na boca, não na cintura, não na estante, não no braço, ela tem que fazer separação entre alma, emoção, razão, entre o espírito, fé. Então, quando eu uso a palavra, quando eu uso a espada, que ela sai da minha boca, ela tem que fazer separação entre o emocional, o racional e o espiritual, para eu não ser confundido. Senão eu acho que o emocional, o racional é espiritual, e eu não consigo atingir nada. Às vezes eu faço uma formulazinha, né? Tem um irmãozinho ali que ele vai no monte todo dia de manhã, o outro vai todo dia à tarde, fica lá uma horinha, fica sentadinho, 1 hora de ver, né? E vai embora. Vou fazer a mesma coisa, racional, emocional. Deus mandou você fazer isso? Então eu preciso separar. A gente, desde criança, nós somos, como vou falar assim, domesticados pelo exemplo. Então eu vejo o exemplo, eu faço. Eu vejo o exemplo, eu faço. Na escola, em qualquer lugar. Eu vejo o filho vê a gente escovando dente, daqui a pouco ele está escovando dente. O filho vê a gente botando sapato, daqui a pouco ele está botando sapato. Vê fazendo isso, daqui a pouco ele está fazendo. Vê falando palavrão, daqui a pouco ele está falando palavrão. Porque vai pelo exemplo. Por quê? Porque é emocional, é racional, não é espírito. No espírito é você ser dirigido pelo espírito. Separa o emocional, separa o exemplo do outro ali. No mundo espiritual às vezes não serve para mim. Então eu preciso saber o que Deus quer de mim para eu fazer o que Ele quer que eu faça. E não vou fazer simplesmente o que o outro faz, porque ele fez, funcionou. Aí eu conheço pessoa que está lá no monte todo dia à tarde. Eu fiquei 40 dias, todos os dias que Deus mandou. O cara ia lá todo dia, fazia um culto, pregava, não sei o que, coisinha, né? Não deixava você orar, queria conversar e blá 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 blá. Até que um dia ele chegou: rapaz, eu estou aqui, sabe por que esse horário? Porque esse horário em casa minha esposa fica tensa, ela até me bate. Aí às vezes eu dou umas pancadas nela, e o cara está lá pregando todo dia, entregando profecia e tudo mais. Eu fico fé. Aí você está indo atrás do quê? Então eu tenho que tomar cuidado, né? A espada que sai da minha boca tem que fazer separação entre alma e espírito. Mas eu vou viver sem emoção? Não, você tem que ter emoção, mas eu tenho que separar o que é
emoção do que é espírito, porque Deus é espírito. Deus, ele tem emoções, mas ele não é emoção, e nós não somos emoções. Nós temos que ser espíritos, ser imitadores de Deus. Nós temos que andar em espírito. Se a emoção me controla, o espírito não controla. Eu só tenho como ter um motorista no carro. Até o carro de autoescola, você não vê ali 2 volantes, você vê 2 freios. Se o cara não freia aqui, ele freia ali no outro pé, mas é um volante, é um só na direção. Se a emoção me dirige, o espírito não dirige. Por isso que Paulo fala que existe uma luta dentro de nós, entre a nossa carne, emoção, razão, contra o nosso espírito, e essa luta dura até eu morrer ou até Jesus voltar. Então eu não posso ser dirigido por emoções, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que a palavra faz, ela faz separação entre juntas e medulas. Eu vou nem entrar nesse aspecto aqui, porque isso aqui fala de movimento espiritual e movimento no mundo físico. Ela faz separação entre pensamentos e desejos do coração. Olha que interessante. Eu tenho pensamento, eu tenho desejo do coração. Eu tenho pensamento, eu tenho desejo do coração. São coisas diferentes. Então eu posso pensar em algo, pensei, agora não, eu desejo, eu quero, eu preciso. A palavra de Deus, que tem que estar na nossa boca, que é uma espada de 2 gumes, ela corta para lá, corta para cá, ela corta para lá, ela corta para cá. Ela tem que fazer separação entre pensamento e entre desejo do coração. Deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do coração e não seus pensamentos. Às vezes o desejo do coração não é o desejo do coração de Deus, não alcança. Agora, quando o desejo do meu coração é o desejo do coração de Deus, e eu me deleito, eu creio nele, Ele me concede o desejo. Só que o pensamento não, mas o desejo do coração vai. Ou seja, existe uma diferença entre pensamento e desejo de coração. Pensamento, pensei, desejo você quer, você gera. Eu preciso gerar algo dentro de mim, segundo o que é o desejo do coração de Deus, para eu poder receber. Tá, eu quero um milagre na minha vida. Esse é o desejo do coração de Deus? Então você vai ter que gerar esse desejo dentro de você. É como se fosse um filho. O milagre é um filho. Eu quero um milagre. Começa a gerar. Às vezes pode demorar 9 meses, às vezes pode demorar 9 anos, às vezes pode demorar 9 minutos, às vezes pode demorar 9 segundos. Você tem que gerar um milagre dentro de você. Tem que ter desejo no coração, que é diferente de pensamento. E o apóstolo Paulo fala: leve os seus pensamentos obrigados, cativos a Cristo, porque os pensamentos podem me levar a pecar. Pensamento não é desejo no coração. O problema é quando o pensamento é ruim e ele se torna um desejo do coração. Aí acabou. Então eu tenho que separar. Eu tenho que ter pensamento, e os meus pensamentos têm que ser segundo a mente de Cristo. Pensar em tudo que é do alto, em tudo que é bom, em tudo tal. Paulo fala isso. Eu tenho que pensar sempre no melhor. E eu tenho que pegar esse pensamento bom, melhor, que é do alto, que é de Cristo, coisa boa, produtiva, e transformar ele em desejo do coração. Só que, através da palavra de Deus, dessa espada afiada, eu tenho que ter discernimento o que é o pensamento e o que é o desejo. E muitas vezes o desejo é influenciado por pensamento. Só que se eu não fizer um basta, não parar, não me examinar, será que esse desejo que eu estou tendo, que é fruto de um pensamento, será que isso vem da mente de Cristo? Ou é um desejo meu, carnal, e muitas vezes influenciado pelo reino das trevas? Então eu preciso fazer essa separação: pensamento, desejo do coração. E a palavra de Deus faz isso. Então quando você vai ministrar a palavra, você está com uma espada na boca. Palavra de Deus, está com a espada na boca, espada afiada, corta para lá e corta para cá. Qual o objetivo dela? Fazer separação entre alma e espírito. Um ponto que tem que contar na pregação. Segundo ponto que tem que contar na pregação, ele fala aqui: pensamentos e desejos do coração.
Porque se eu não tiver esse discernimento, a espada não serve para nada, ela vai ficar na cintura. Você pode pregar, fazer o povo pular, gritar, e não sei o que, receba, receba, receba. A espada está na cintura. Por quê? Porque ela é usada fazendo separação entre alma e espírito, entre junta e medula, pensamento e desejo do coração. Junta e medula, mundo físico, mundo espiritual. Tem que ter uma separação. O que eu estou vivendo? Pastor, dá tudo errado na minha vida. Relacionamento dá errado, trabalho dá errado, nada muda, eu não saio do lugar, eu tento as coisas, começo e não consigo terminar, vai não dar certo, não dá, às vezes eu estou com muito, às vezes eu não tenho mais nada, eu não consigo manter. Mundo físico, mundo espiritual, juntas e medula. E o interessante é que se você tiver com todas essas suas juntas boas, mas a medula estiver danificada, você fica preso numa cadeira de roda e muitas vezes numa cama. Porque se o mundo espiritual não for discernido no mundo físico, você fica travado em várias áreas. Assim, atingiu a medula espinhal, atingiu uma determinada vértebra, dá um efeito, atingiu em outro lugar, aumentou o dano, vai aumentando. Então, se eu não discernir o mundo espiritual, eu posso ter minha vida emocional travada, minha vida sentimental, minha vida financeira, porque eu preciso fazer a separação entre juntas e medulas. E isso é tão interessante que o profeta Ezequiel, quando é levado pelo Espírito Santo de Deus até o vale de ossos, ele dá ordem para que os ossos voltem à vida. E você vê lá as juntas, a medula, a pele, a carne se movendo para formar o corpo. E depois que o corpo é formado, não acontece nada. O Espírito Santo tem que ir lá e soprar. Sopra neles. Aí o profeta vai. Aí aqueles ossos que juntaram a junta, a medula, o corpo, viraram o boneco, passam a ter vida. E esse é o poder da palavra de Deus. Porque se eu tenho o mundo espiritual, eu tenho um mundo físico, eu tenho lá ossos no chão, aí eu dou uma ordem, ele vira um boneco, mas se agora eu não der o sopro de vida, não acontece nada. Então eu preciso discernir o mundo espiritual do mundo físico, juntas e medulas. Preciso discernir alma e espírito, emoção de fé, e preciso discernir, separar pensamentos de desejo do coração. Que é isso? É um exame que eu tenho que fazer de mim e das pessoas que eu estou tentando ajudar. Porque muitas vezes as pessoas elas estão presas na emoção. Muitas vezes elas estão presas porque algo no mundo espiritual está travado. Junta e medula não está em harmonia. Então eu preciso dar um corte, separa agora. Tudo. Quando a gente faz o processo de libertação, de mapeamento, a gente começa a passar isso para na vida pessoal, lá na infância, o que você fazia, aonde você frequentava. E muitas vezes você vai fazer algumas perguntas para as pessoas, elas se sentem ofendidas, porque a espada corta, ela penetra. Aí é aquele negócio, né? Eu tenho duas opções. Eu sei que eu estou doente, sei que tem um médico ali para me ajudar, mas eu não quero ir lá no hospital para ser tratado pelo médico. Eu sei que está ali a cura, mas eu prefiro continuar sentindo a dor. Muitas pessoas já estão acostumadas com isso. Aí quando você vai tentar ajudar, ela não quer. Ela prefere conviver com a dor, conviver com a maldição, conviver com a desgraça, com aquela situação que nunca muda na vida dela, do que ela buscar ajuda. Por quê? Vai buscar ajuda? Pode ser que chegue e vá para uma sala de cirurgia. Pode ser que seja necessário um bisturi abrir um pedaço do corpo dela para penetrar mais fundo. Fazer divisão entre aquele câncer que está grudado ali no corpo dela. Aí você vem com a faquinha e corta. Faz a separação entre o câncer e aquela parte do corpo. Porque se eu não fizer essa separação, não tem cura. Então, e olha que interessante. Olha que interessante. Em Gênesis 3:24 fala assim: depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden.
os quais com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Então, eu tinha querubins guardando o jardim. O homem pecou, Deus criou o homem, botou no jardim para guardar, para lavrar, para ter intimidade com Deus. O homem não creu na palavra de Deus, desobedeceu, pecou, foi expulso ali do jardim do Éden, aquilo que nós chamamos de paraíso, e Deus colocou querubins. Ok, o que é o querubim? Querubim é o anjo responsável por guardar a glória de Deus. Colocou querubins. Não, o diabo era um querubim. Querubim ungido que caiu do céu, como diz a música. Ele era um querubim. Aí querubim com querubim, vamos, né? Até vai. Mas só que aí Deus colocou um elemento, uma espada de fogo que se movia, guardando o jardim. Detalhe: ser humano nenhum entrava no jardim. A serpente não podia entrar por causa daquela espada. O diabo, o demônio, ninguém entrava lá. Ou seja, aquela espada era um elemento que nem o diabo podia com ela. A espada, o diabo não pode com ela, quando a espada é de fogo. Porque Paulo ele fala assim, né? Ó, a espada sem fogo mata, mas a espada com fogo, ela vivifica. Não é isso que ele escreve lá? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a espada sem a direção do Espírito Santo não serve para nada. Está aqui, ó, na cintura. Agora a espada na direção do Espírito, ela é de fogo, ela se move e o diabo tem medo dela. Ele não chega nem perto. E Jesus, ele precisou enfrentar essa espada. Só para vocês entenderem o que, vamos voltar um pouquinho aqui em Daniel. Ó, seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam. Quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. O Daniel, ele não, caiu com o som da sua voz, prostrado. Ele não fala nada sobre a boca, porque é como se a boca fosse uma boca normal. Não tem nenhum detalhe, que nem ele falou, o olho como uma tocha acesa de fogo. Daniel relata que era diferente do que ele estava acostumado. A boca ele não faz nenhuma observação, porque a boca era normal. Porque até aquele momento a espada estava na cintura, Salmo 45. Guarda isso aí. Com João a espada já estava na boca. Opa, sai uma espada da boca. Dá medo de ver, né? Você viu? Vai um cara do circo lá, ele engole a espada, bota para fora e não sei o que, até assusta. Jesus, a espada sai de dentro da boca. Mudou o elemento, não é mais algo normal e natural. Mas por que mudou? O que aconteceu para mudar esse fato? Esse detalhe técnico da visão de Daniel para a visão que João teve em Apocalipse. Olha que interessante. Em Lucas 2,35, quando Jesus, para se cumprir uma profecia, é levado até o templo, ainda tinha o templo, e ele é apresentado a Deus com 8 dias de idade, circuncidado, e ali oficialmente ele recebe o seu nome, de acordo com a tradição judaica. O profeta levanta a voz ao ver Jesus e fala assim: e os pensamentos mais profundos, Lucas 2,35, de muitos corações serão revelados. Os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados. Desejo do coração, pensamento profundo do coração. Então eu posso falar que os meus pensamentos geram um desejo no meu coração, e a motivação vai ser revelada através do Espírito Santo. Mas é agora a segunda parte que eu quero enfatizar. E a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. O profeta ali está falando que uma espada, em outra tradução diz, a espada transpassará a sua alma. A alma está dentro do corpo. Jesus fala assim, ó, os nossos olhos é a janela da alma. Então aqui o profeta em Lucas 2,35 fala, ele será traspassado por uma espada que vai alcançar a sua alma.
Aí lá no Salmo 22, versículo 20, tem muitas pessoas que pregam, é muito bonito isso, não tem nada de errado, pregam falando dos 7 brados que Jesus deu na cruz. Aí uma vez eu fui copiar a mensagem, vamos estudar aqui para ver. Tudo que Jesus fala na cruz do Calvário, ele está citando trechos do Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Até está consumado. Ele vai citando trechos, são 7 trechos de Salmo. Aí tem um pastor que ele fala algo que é interessante. Ele fala assim: imagina Jesus crucificado, pendurado, a dor que não era, depois de ter sido ali chicoteado, foi espancado, com já o sangue, os ossos aparecendo, dor, pendurado com pregos, o peso do corpo sendo suportado ali pelos punhos, pelo pé, uma dor terrível. E assim, quando você está com muita dor, é difícil falar, às vezes só chora e geme. Quando você está com muita dor, às vezes é quase impossível você cantar. Só que o salmo é um cântico. E as pessoas que estavam próximas de Jesus, que podiam ali tentar ouvir o que ele estava falando, imagina a dor que ele estava sentindo. E as pessoas ali ouvindo meio que ele murmurando, que ele não estava com força para deixar uma voz alta. Ele estava murmurando, e as pessoas que estavam a uma certa distância ouvindo as palavras que ele murmurava. E isso foi relatado nos evangelhos, os 7 brados da cruz. Só que aquilo não são 7 brados, aquilo era Jesus cantando salmos. No momento de maior dor e humilhação da vida dele, no momento mais decisivo, onde era impossível de se cantar, você não vê Jesus cantando. Você só tem um relato que Jesus cantou um hino depois que acabou a última ceia. E você vê agora ele na cruz, ele abrindo a boca e cantando salmos. Só que imagina a pessoa com tanta dor cantando: Deus meu, por que me desamparaste? Não consegue nem respirar, de tanto que ele tinha sido espancado. Aí quando ele consegue tomar o fôlego de novo, vem outro pedaço de salmo. Aí ele fala mais algumas palavras. Aí isso, médicos estudando esse sofrimento confirmam isso. Você não consegue nem respirar. Você fala algumas palavras e falta o fôlego no ar, falta no pulmão. Aí daqui a pouco você recupera e você solta mais algumas palavras. 7 brados, Jesus cantando salmos na cruz. Por quê? Porque ele estava ali, tirando a espada da cintura, Salmo 45:3, colocando a espada na boca para poder enfrentar a morte e o diabo e tomar a chave dele. Isso ia se dar no nome da cruz. Agora você já se imaginou? Vamos ser imitadores de Cristo? A unha encravada, dói mais que não sei o que. Como se cantar? Agora imagina espancado, torturado, cantando. Ou seja, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento que era para estar em desespero, está cantando. E isso já é vitória. Por quê? Ele fez isso por quê? Porque foi o que Deus mandou Josafá fazer. Está ali, o exército, milhões, muito maiores que você em número. Vai diante deles cantando. Aí o exército foi lá, se levantou um contra o outro, eles mesmos se mataram, o povo de Israel não precisou fazer nada, porque diante de uma grande batalha que estava para vir, eles começaram a louvar a Deus. Jesus fez isso na cruz do Calvário. A espada, ele usou a espada. Só que no Salmo 22, que ele começou a cantar, foi registrado só o início lá na cruz. Lá mais para o final, diz assim: salva-me da espada, não me deixe ser devorado pelos cães. Lucas 2,35: e a tristeza como uma espada atravessará a sua alma. Salmo 22:20: salva-me da espada.
Por quê? Porque assim, Jesus ele tinha que cumprir todo o ritual do Antigo Testamento da lei de Moisés. Lei moral e tinha a lei ritualística, né? Sobre os rituais que tinham que ser feitos. O sumo sacerdote, no dia da expiação, no átrio, sacrificava o animal, pegava o sangue do animal, entrava ali no lugar santo, até chegar no Santo dos Santos, pegar o sangue daquele animal e depositar na arca. Ele aspergia 7 vezes aquele sangue. Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, morreu no átrio, lugar santíssimo, santo e átrio, ou seja, ele morreu fora de Israel, morreu no átrio, foi sacrificado aqui no átrio. Aí o que ele fez? Ele teve que passar por um lugar santo para chegar até no Santíssimo e depositar o seu sangue diante do Pai. Por isso que o sangue de Jesus nos justifica, porque ele entrou diante da arca, diante da presença de Deus, deu: Pai, vim aqui, depositar o meu sangue derramado na cruz do Calvário por eles. Agora eu sou justificado. Só que para ele chegar no lugar santíssimo, ele teve que passar no lugar santo. Sabe o que tinha no lugar santo? Querubins e uma espada flamejante de fogo. Então Jesus ele sabia que ele ia ter que passar pela espada. O diabo não passou pela espada. Homem nenhum, demônio nenhum, anjo nenhum passou pela espada. Jesus tinha que passar pela espada para depositar o sangue diante da presença de Deus. Lucas 2,35: essa espada atravessará a sua alma. Jesus não foi lá em corpo, o corpo estava pendurado na cruz. O corpo foi para o sepulcro, ele foi lá em alma e espírito para depositar diante de Deus. Então, a espada traspassará a sua alma. E ele, antes disso acontecer, ainda na cruz pendurado: Deus meu, por que me desamparaste? Salva-me da espada. Então, quando Jesus vem, a espada transpassa ele, ou seja, a espada penetra, entra na alma. Ele é ferido. Se você terminar de ler o Salmo 22 e o 18, você vai ver todo o sentido, tudo que acontece com ele. Então a espada transpassa, a espada entra na alma dele. Lembra? Salmo 45, a espada está na cintura, sobre a coxa. Se a espada está sobre a coxa, você não consegue ler o que está escrito na coxa dele. Você só vai conseguir ler o que está escrito na coxa dele lá em Apocalipse, que a espada não está mais sobre a coxa. E lá está escrito: ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, na coxa. Na cabeça está escrito santidade ao Senhor, mas na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A espada estava na coxa, não tinha essa inscrição ainda. Agora, quando ele chega ali no portal do Éden ali, a espada entra nele, entra na alma. E a espada não foi tirada dele. Ele entra no lugar santíssimo, deposita o seu sangue. Agora vamos lá. Estava dando uma viagem. Ele morreu na cruz. O corpo está na cruz. O corpo foi para o sepulcro. Está lá, quietinho. Aí a alma dele vai e chega até o portal. A espada transpassa a alma. Aí a Bíblia diz que ele entra no lugar santo e deposita o seu sangue. Qual sangue? Será que o corpo ficou na cruz? Deixa eu pegar um pouquinho do meu sangue aqui, né? Vou segurando, porque a alma está segurando o sangue físico. Aí chega aqui, a espada perfura ele continua entrando. Está aqui o meu sangue da cruz. Não. Corpo, sangue, aí fica a alma. A alma é ferida, a alma sangra. É por isso que tem muitas pessoas que vão para psicólogo, psiquiatra, psicanalista, para tratar da ferida da alma, porque a alma sangra. E se a alma não for tratada, não for cicatrizado isso, ela sofre a vida inteira. Foi rejeitada pelos pais, a alma sangra.
precisa ser curado, precisa cicatrizar, superar aquilo, senão a alma sangra. Jesus foi transpassado por uma espada na sua alma. E quando a espada era necessário ser transpassada, porque ele não tinha como pegar o sangue físico para levar até o trono de Deus. Então a espada vem, transpassa a alma dele, ali ele está sangrando, a alma dele está sangrando. Ele vem e deposita este sangue diante de Deus para nos justificar. Jesus não sofreu tudo que tinha para sofrer. Eu te garanto que ele sofreu, e sofreu muito mais do que nós. Não tem dor pior do que quando a alma está ferida. Então a espada, ela transpassou a alma de Jesus quando ele entrou no Éden. Então entrou na alma, pá! Não fala que sai. Quando ele ressuscita, ele tem o seu corpo glorificado, aquela espada está na sua alma. Quando ele abre a boca, o que acontece? A espada aparece, uma espada de fogo, uma espada flamejante de fogo, que tem poder para destruir as obras do diabo, que tem poder para mudar as nossas vidas. Espada. Então a espada penetrou na alma dele e saiu na boca. Por que Daniel não viu isso? Porque na época de Daniel, Jesus não se revelou como Jesus. Ele não tinha vindo aqui encarnado, ficado como homem. Ele não tinha morrido, ele não tinha enfrentado a espada do Éden. Ele não tinha ressuscitado com o corpo glorificado. Então a espada estava onde? Salmo 45, na cintura. João já viu, Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está vivo, enfrentou a espada do Éden que furou a sua alma. E agora João viu a espada saindo pela boca, uma espada afiada, espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, faz entre pensamentos e desejos do coração. Como você acha que a espada, você lê o Apocalipse, é tão bonito, né? A boca dele com espada, da boca dele saiu uma afiada espada de 2 gumes. Como que essa espada foi parar lá? Já viu alguém falando disso? Já se perguntou? Tem que fazer essas perguntas para o Espírito Santo. Daniel ficou 21 dias perguntando para Deus: Deus, o que quer dizer essa palavra aqui? Não foi essa não, foi outra. Mas o que quer dizer meu Deus, saía uma espada afiada de 2 gumes da sua boca, 21 dias jejuando para saber o significado. Aí Deus manda um anjo, Gabi, vai lá, fala para ele o que significa. Aí o anjo foi lá e contou. Aí foi o que eu falei ontem, né? As nossas atitudes vão até qual ponto? Senhor, eu quero a vitória, eu quero isso, eu quero aquilo. João teve essa visão na ilha de Patmos quando ele já estava velhinho. A história conta que ele estava quase com cerca de 100 anos, aproximadamente. Já tinha sido jogado nas arenas, sido torturado, estava preso naquela ilha, não podia sair de lá, sofreu muito. Depois de tanto sofrimento, no final da vida, parece que vem prêmio. Revelação do livro de Apocalipse. Daniel, quando ele está jejuando 21 dias, ele estava com 15 anos, sem comer, só comendo frutas, verduras e legumes, não. Ele já estava velhinho, cerca de 70 ou 80 anos, quando ele para jejuar por 21 dias, para saber o significado de uma passagem, de um versículo da Bíblia. Estou jejuando para ser curado, estou jejuando para abrir uma porta, estou jejuando para isso. Os profetas jejuavam para conhecer a Deus. Por isso que Jesus fala assim, né? Ele é questionado: os discípulos de João e dos fariseus jejuam, os seus não. Ele fala assim: como podem eles jejuarem se o noivo ainda está com eles? Tem como? Quando o noivo for tirado, jejuarão. Ou seja, o jejum ele vai atrair a presença do noivo. O jejum vai atrair a presença de Jesus Cristo. Qual é a forma de se conhecer a Jesus? Através da espada, que tem que estar na boca e não na cintura. Só para a gente entender porque essa espada foi parar na boca de Jesus.
Então a espada, ela chegou na boca, porque a alma dele foi transpassada. E isso tem que estar com a gente. Ah, mas eu ouço muita pregação, eu assisto muito vídeo na internet, vejo aí um monte de pastor, pregador, apóstolo, ouço, faço tudo. A espada está na boca. Porque se a espada não estiver na boca, ela está na cintura e ela não tem poder para fazer nada. Ou seja, olha que interessante, o profeta falou: a sua alma será transpassada, e isso gera tristeza. E lá no Salmo 22 revelou um sentimento do coração de Jesus: me livra da espada, eu tenho medo, passa de mim esse cálice. Jesus era homem, ele tinha sentimentos, tinha emoções. Aí ele vem assim e faz separação entre alma e espírito. A alma está falando: Senhor, passa de mim esse cálice. Aí vem a espada e vai fazer separação entre a alma. Aí o espírito fala assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso que nós temos que aprender a fazer. Porque se eu não enfrentar, Jesus, ele teve que enfrentar o seu medo. Qual era o medo? Da espada. Porque a espada iria transpassar a sua alma. Ele teve medo do sofrimento físico, mas ele fez separação entre a alma, onde fica a atuação do medo, entre o espírito, que é a fé e a confiança inabalável em Deus. Ele fez separação. E ele fez separação de quando a alma dele seria ferida pela espada. Ele fez a separação. E o negócio era tão feio que ele fala assim: ó, me livra da espada, me livra da boca dos cães. Agora imagina, você chegando na porta do Éden, céu, paraíso, você está ali para entrar ali, a espada vai te ferir. Você acha que tem cachorro ali? Mas tinha querubim. Querubim era boi, águia, homem. Não tinha cachorro. Cachorro é demônio. Assim como os montes de Bazã também representam demônio, no Salmo 18, são figuras de linguagem que a Bíblia utiliza para nos avisar. Ok, olha que interessante. Se você não quiser enfrentar o seu medo, a espada vai continuar lá na cintura. A hora que você tomar a decisão, a atitude de enfrentar o seu medo, a atitude de mudar, que às vezes você não quer mudar porque tem medo. É o medo que impede mudança. Eu preciso fazer várias mudanças no meu trabalho, e as mudanças podem acarretar multas, valores, perdas, prejuízo. Às vezes a gente fica com medo de fazer uma mudança para não sofrer um prejuízo. Às vezes eu fico com medo de enfrentar e eu vou ter prejuízo. Então o medo impede a mudança. Só que enquanto você não enfrentar o seu medo, a espada vai continuar na cintura. Tomou a atitude, começou a usar a espada, você não empunha a espada é na boca. Aí você vence o seu medo. Mas a espada feriu Jesus. Você pode ser ferido, mas você vai vencer. No mundo tereis aflições. Não existe esse negócio: eu sou, ninguém me toca. Não. Às vezes é a espada que vai te tocar, vai te ferir, vai quebrar a crista, vai quebrar o orgulho, e ela tem poder para mudar a sua vida. Ok. Aí ele fala de outro aspecto interessante. Ele fala do cabelo, a cabeleira branca. O que é o cabelo? É a experiência de vida. Imagina uma pessoa que sempre existiu, desde antes da fundação do mundo. Jesus era esse cara. Por que o cabelo branco? Só para dar uma identidade. Isaías fala lá, né, que Jesus, ele é o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, e ele é o Pai da eternidade. O pai de uma criança não vai ter mais que 100 anos. Se chegar até 120, olha, milagre. Mas não, Jesus era o Pai da eternidade. O profeta Isaías fala isso. Agora imagina qual a idade do Pai da eternidade. Se você nem consegue contar quanto tempo tem a eternidade, imagina a idade, o aspecto do Pai da eternidade. Então como que ele ia se revelar para João, um ser humano, para ele entender, junto e medulo, entender o mundo espiritual, sendo que Jesus era o Pai da eternidade. Jesus como Deus forte, um guerreiro que vence o diabo.
o príncipe da paz, aquele que através do seu sangue traz paz para aqueles que nele creem. Agora, como que ele vai se mostrar como Pai da eternidade? Cabelos brancos. Olha que interessante, né? Eu falei que os olhos são a janela da alma. Quando ele fala que tem olhos de fogo, tanto em Daniel como em Apocalipse, se o olho é a janela, o que você faz para você ver pela janela? É a janela da alma. E o olho está pegando fogo, é olho de fogo, chama de fogo. O que tem na alma dele? Fogo. A espada que traspassou a alma dele era do quê? Uma espada de fogo. A espada continua nele. Uma espada de fogo. A alma incendiou. E isso dá para se ver através dos olhos. Olhos como chama de fogo. Aí ele fala assim, lá em Levítico, acho que é 6:5. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aonde está o altar? Está aqui dentro. Então, enquanto você não for transpassado pela espada de fogo, o teu altar não vai estar com a alma queimando. Se não está queimando, os seus olhos nunca vão ser chama de fogo. A pessoa vai olhar para você, não vai nem saber se é crente, se você é pagodeiro, se você é bêbado, não vai fazer distinção. João viu, Daniel viu os olhos. Pelos olhos ele via fogo ardendo na alma de Jesus Cristo, fogo ardendo no altar continuamente. E é isso que nós precisamos ter. Entendeu porque que agora ele tem os olhinhos de fogo? E interessante, tá? Olha que coisa mais linda. Lá em Daniel ele fala algo, ó. É que a tradução que eu estou aqui acho que é muito legal. Ele fala o seguinte, ó, e os seus olhos eram chamas de fogo. Já em Apocalipse, ele fala, e os olhos eram labaredas de fogo. Em outra tradução, você vê que em Daniel, ele é uma chaminha. Em Apocalipse, ele vira uma tocha. É como se ele já tivesse algo ardendo dentro dele, que você jogou ali combustível, e aquilo começou a incendiar. Ou seja, ele já tinha aquela expectativa, né? Ele estava lá aguardando até aquela pergunta que foi feita: e quem irá por nós? Ele estava esperando, eu vou, envia-me a mim, ó Pai. Aí ele tem uma chama. Aí quando ele vem, quando ele se entrega, quando ele vence na cruz e passa por aquela espada flamejante, aquela chama se torna uma tocha, uma fogueira, algo que vai aumentar dentro. Ou seja, nós precisamos entender que isso tem que acontecer com a gente. Se eu não for transpassado pela palavra de Deus, se ela não, é por isso que Paulo fala, né? O evangelho de Jesus Cristo, ele me constrange. Se a palavra de Deus não me constranger, não me ferir, não me incomodar, não transpassar a minha alma, as minhas emoções, a minha razão, o meu altar nunca vai estar em fogo. Ele pode até começar a queimar e apaga. Porque o que mantém aceso é a espada de fogo. E essa espada, ela fere a nossa alma. E é por isso que em Lucas 2,35 ele fala assim, né? Isso deixa ele triste. E Paulo fala assim, porque a tristeza de Deus não é como a tristeza do mundo. A tristeza de Deus gera algo em nós que vai nos fazer nos aproximar mais de Deus. É o poder da espada, ela fere, ela dói. Então, os olhos são a janela da nossa alma. O olho de fogo revela o interior e demonstra onde que está o fogo queimando continuamente. Outra coisa interessante, ó, o brilho no rosto e corpo depende da glorificação. Quando Jesus é glorificado, o Espírito Santo vem e traz o brilho. Lá em Daniel 7,9 ele fala assim, ó, continuei a olhar e vi os tronos sendo colocados. Ele não viu um, tá? Ele viu uns tronos. Num deles assentou-se um ancião. Isso é algo lá de Apocalipse 4, capítulo 5. Capítulo 4 e capítulo 5.
Num deles assentou-se um ancião, aquele que sempre existiu. Aqui é o Pai, tá? A sua roupa era branca como a neve e o seu cabelo era branco como a lã, ó. Ele viu Jesus lá com o cabelo branco em Apocalipse. Viu ele lá com a roupa branca também. Ele estava sentado num trono de fogo, que se movia sobre rodas também feitas de fogo. Ok. Agora João 7, 38 e 39. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do teu íntimo, do teu interior, do interior de todo aquele que crê em mim, que crê em Jesus Cristo. Lembra? Divisão entre alma e espírito. Pai, passa de mim esse cálice, alma, a espada de Deus que já estava no coração de Jesus Cristo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, fez a divisão, e ele falou: seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu faço a separação da emoção e começo a usar a fé, que é inabalável, a confiança inabalável em Deus, começa a fluir rios de água viva no meu interior. Quer poder? Quer unção? Separa a alma do espírito e começa a alimentar o espírito, porque ele fala aqui em João 7,38: porque rios de água viva correrão no teu interior de todo aquele que crê em mim. Então, quando eu entro na esfera do espírito, do credo inabalável, rios de água viva correm no meu interior e traz cura, abre portas. E quando Jesus fala para a mulher samaritana, a água que eu te der, ela vai saltar no seu interior. Que é isso, né? Fluirão rios de água viva em mim. Vai fluir tanto que ele vai saltar, vai alcançar quem está fora. Aí eu posso levar cura, posso levar esperança, posso jejuar, orar pelas pessoas e as portas vão se abrir. Quando eu faço a divisão entre alma e espírito. E ele estava falando do Espírito, em João 7,38, tá? Que seria dado mais tarde, a inscrição não tinha se derramado, a todo aquele que cresce nele. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória no céu. Em outra tradução, em João 7,39, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, quando Jesus é glorificado, o que é Jesus ser glorificado? É ele ser transpassado pela espada, depositar o sangue no Santo dos Santos, na presença de Deus, ressuscitar um corpo glorificado. É isso que é ser glorificado. Aí quando a gente está aqui dando glória a Deus, dando glória, adorando, em espírito, e não é emoção, em espírito, não na alma, em espírito e em verdade, a palavra de Deus é a verdade. Adoração, sai da boca, espada, palavra, verdade, adoração. Quando eu estou adorando, ele está sendo glorificado e o Espírito Santo é mais derramado. É isso que está escrito em João 7,39. Quanto mais eu adoro, mais o Espírito é derramado. Só que muitas vezes a gente acha: não, eu quero o Espírito Santo para ter poder, para ter unção, para levantar morto, para não sei o que e tal. Jesus na cruz, foi o que eu falei, ele estava lá pendurado adorando. Deus meu, quem me desamparar, salva-me da espada, aleluia, estava lá cantando, adorando. Ele recebeu uma unção tão grande que fez ele ressuscitar dos mortos. A unção não foi para tirar ele da cruz, a unção não foi para matar os soldados romanos ali que estavam judiando dele. Judiando é até feio falar, né? Estavam ali maltratando dele. A unção não foi para isso. A unção foi para ressuscitar ele dos mortos. Foi para ele descer até o Hades, dar um tapa na cara do diabo, pegar as chaves dele. Foi para ele enfrentar a espada flamejante, para ele subir da mansão dos mortos, levar cativo o cativeiro. Porque o que ele fez antes? Ele estava adorando em espírito e em verdade. Para a gente encerrar aqui, Dani, ele fala assim: os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam.
Aí João, ele descreve isso. Ele não fala dos braços, mas João fala dos pés. Ele fala assim: os pés brilhavam como bronze polido. Aí a pergunta que eu faço é: por que o pé era de bronze? Você quer mais para mulher, né? Você usaria uma joia de ouro? Com certeza, né? De prata, de diamante. Usaria uma de bronze? Alguém já usou aqui joia de bronze? De latão? Se usou porque é pobre, eu fui enganado, né? Tem jeito, né? Por que bronze? Por que ele escolheu bronze para se revelar ali? Por que ele não apareceu com os pés de ouro, mão de ouro, olho de ouro? Por que não? Por que ele veio com o pezinho de bronze? Foi lá para a Olimpíada, ganhou ouro no primeiro lugar, prata no segundo, e no terceiro dia, quando ele ressuscitou, como que é? Bronze. No terceiro lugar é bronze. Você acha que as coisas não têm significado, né? Bronze. Por que bronze? Por que não ouro? O ouro tem muito mais valor do que a prata, que até mesmo a prata tem muito mais valor que o bronze. Por que pezinho de bronze? Olha que interessante. Jesus está lá escondido no seio do Pai, ainda ele não veio ao mundo. Ele precisava nascer de uma mulher, de uma virgem, para ele poder pisar aqui na terra, extensão do jardim, a terra, extensão do jardim do Éden. Por quê? Porque o ser humano, a serpente, foram expulsos do jardim, não podiam voltar, eles estavam onde? Agora, na terra. Então ele precisava vir a essa terra como homem. O ouro, na Bíblia, nós podemos ter uma tipologia dele com poder. E foi oferecido a Jesus quando ele nasceu ouro, mirra e incenso. Ouro fala de poder. Mirra, sofrimento, incenso, adoração. Foi oferecido ouro. Ele tem poder. O seu cinto era de ouro. Ele precisava vir à terra como homem para poder vencer o diabo como homem. Ele não venceu como ouro, como Deus. Ele venceu como homem, como bronze. Bronze não vale nada perto do ouro. Se você pegar um anjo no Antigo Testamento, matou 185 mil homens. Ou seja, homem não é nada perto de anjo. Então, se eu pudesse, né? A mente santificada, Deus, ouro, os seres celestiais, prata, o homem, bronze. Só para você entender como que funciona. Então ele precisava vir como homem, como bronze, para pisar a cabeça da prata. Entendeu mais ou menos como que funciona? O ouro fala de algo puro, tem poder, é valioso. Não são todos que têm acesso a ouro. Alguém tem ouro aí? Na carteira, em algum lugar? Não é todo mundo que tem ouro. O ouro não é muito acessível. Agora o bronze já é algo mais aparente, né? Não tem valor, parece que não tem valor. Você pode ver bronze aqui em vários lugares, até em fio. Tem cobre, tem bronze, ferro, essas coisas todas. Às vezes você vê em uma estrutura de construção, tem lá ferro, tem parte de bronze. Mas você não vê ouro, né? Se não for lá na Arábia Saudita, aqui no Brasil, você não vê não. Só que tem um detalhe: o bronze ele pode ser confundido com ouro. Ele pode ser confundido. Por quê? Por causa do seu brilho, ele brilha muito. Então o bronze aqui, ele se apresenta com esse bronze para Daniel, e depois confirma essa aparição para João, principalmente dos pés, que é o pé que pisa a terra. É a mão que ia ser crucificada na cruz, os pés e as mãos de bronze na visão de Daniel, para mostrar: Daniel, eu preciso vir como bronze, como nada, eu preciso vir como homem, não como Deus. O bronze representa a humildade, a humanidade que estava presente na vida de Jesus, que tem que estar presente na nossa vida, porque
Eu posso comparar o ouro ao orgulho, que é algo muito difícil de se destruir na nossa vida. O ouro com orgulho. Já não, o bronze é a humildade. É a humildade que destrói o orgulho. É aquilo que teve que se fazer carne para destruir aquilo que era celestial. É a vitória de Jesus contra o diabo, contra a serpente. Ou seja, você vê muito ouro utilizado pelos reis, mas Jesus ele não veio como rei. Ele não venceu como rei. Ele veio como servo, como bronze, e venceu como bronze, como servo. Ele não veio como rei, ele veio como servo para poder se tornar rei. Ele não veio com poder, com ouro. Ele não veio divinar, ele abriu mão da sua natureza divina. Então ele veio como servo, como bronze, para vencer e tomar posse do poder. Eis que todo poder lhe é dado, acima no céu, na terra e embaixo na terra. Então o poder, o ouro é dado para ele quando ele vence com o bronze. Só para a gente entender porque que os pés e as mãos aparecem como bronze. E para a gente, último versículo: e o que vive, fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre, amém. E tem as chaves da morte e do inferno. No versículo anterior, no 17, João caiu de tanta glória. Ele teve ali aquela revelação da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo, caiu como morto. Só que ele fala assim, né? Mas ao acordar, né, quando ele levanta, quando ele volta a si, depois de ter tido aquela experiência, olha que interessante, ele pôde contemplar a face do Senhor. Quando você tem aquela experiência, quando se aproxima da glória, você fica fraco, cai como morto, mas vai chegar um momento que tu vai ter que acordar. Ou seja, eu tive uma experiência muito forte com Deus, oh glória! Uma hora tu vai acordar, tu vai voltar para a realidade. Aí a pergunta é: você vai continuar vendo ele com os olhos chama de fogo, veste branca, cabelo branco, mãos e pés de bronze, espada afiada? Vai continuar contemplando a face dele? Ou vai se esquecer? É só mais uma experiência. Bota aí na sacola, é mais um testemunho para contar. Aí agora tem que mover o mundo inteiro, fazer isso, aquilo, para eu ter outra experiência. A Bíblia fala que ele, quando ele levantou, quando ele acordou, ele continuou contemplando a face daquele que vive e está vivo por todo o sempre. Aí, olha que interessante, no Salmo 17, versículo 15, ele fala assim, ó: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Quando contemplarei a tua face na justiça. Lembra que eu falei? Ele teve que entrar com sangue e depositar para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Então ele já está falando aqui, o profeta, através da música, através do louvor, da adoração e espírito e verdade, eu vou contemplar a tua face em justiça. Ou seja, eu vou te contemplar, Jesus, glorificado, porque o Senhor venceu, ressuscitou. O Senhor é a justiça nossa. Nós somos justificados pelo seu sangue depositado após passar a espada flamejante. É isso que o salmista está falando. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ou seja, eu tenho que estar com os olhos no chão de fogo, brilhando, com a espada na boca, quando eu acordar da experiência. Então eu estou buscando para quê? Para receber algo que é passageiro, que é só para essa vida? Ou eu estou buscando para ser conforme a semelhança dele? E muitas experiências muito fortes com Jesus vão nos colocar num estado de sonho. Estou sonhando, meu Deus, que experiência. Uma hora tu vai acordar. E quando você acordar, o que tem que valer é o Salmo 17, 15. Eu vou contemplar a tua face.
Me satisfarei a tua semelhança quando eu acordar. Ou seja, depois que ele acordou, ele continuou contemplando a face do Senhor glorificado. Ou seja, eu vou continuar tendo as visões, eu vou continuar tendo experiências profundas e maravilhosas com Deus. E isso é uma das promessas, também falando escatologicamente, né? Quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. O que isso quer dizer? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que vão permanecer fiéis a Ele, que não vão morrer quando Ele vier, terão seu corpo transformado, ou seja, eles vão acordar e vão contemplar a semelhança. Aqueles que já morreram em Cristo, eles vão acordar e contemplar a semelhança, a face dele glorificada. Uma promessa da ressurreição para a igreja. Salmo 17, 15. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai eterno, bendito e maravilhoso, te louvamos, te adoramos, exaltamos, engrandecemos ao teu nome.